Olá, meus amigões e amigõezonas mais queridos desse canal e da minha vida também. Como vocês estão? Primeiro, minha gente, preciso agradecer vocês pela audiência do vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi incrível, maravilhoso, graças a vocês. E hoje, como um presente, minha gente, resolvi trazer a parte 2 dessa história macabra de Hollywood, minha gente. Do maior escândalo sobre famosos que esse planeta já viu. Minha gente, hoje o negócio tá brabo, viu? Tá imperdível. Deixa o seu like que depois da vinheta eu te conto tudo. Minha gente, ontem eu contei pra vocês a história do rapper Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy. Ele é o maior cebozão que o planeta Terra já viu, minha gente. O magnata da música foi preso no dia 16 de setembro, respondendo a 11 processos por, minha gente, abusos, sabe, né? Coisas bem cebosas. Segundo a promotoria, Combs criou uma empresa, minha gente, que está sendo acusada de tráfico, de trabalho forçado, extorsão e uma rede gigante de enhanhamentos. Fora isso, ele produzia algumas festas chamadas freak-offs, ou festa branca, minha gente, que é ali onde aconteciam coisas bárbaras, coisas terríveis, coisas cebosas, minha gente. Se vocês já viram o puro creme do sebo, coloca aí, minha gente, o puro creme do sebo vezes 2. Vocês vão ver coisas terríveis e chocantes no vídeo de hoje. Minha gente, no vídeo de ontem eu falei de diversos famosos que estavam frequentando as festinhas dos bundalelê, dos enhanhamentos nojentos, das perversidades, né? Hoje eu vou fazer a atualização desse caso, vou trazer mais vários famosos que participavam, inclusive, minha gente aqui, ó, do Brasil, que tava lá no sebo todo, minha gente. Uma pessoa que saía até assada das festas dele. Mas antes a gente vai começar, minha gente, com uma nova denúncia de uma mulher chamada Talia Graves. Ela fez uma denúncia na terça-feira, dizendo, minha gente, que quando ela tinha 25 anos, no ano de 2001, ela foi levada junto com o chefe de segurança do Sean Combs para um lugarzinho, minha gente, e que lá ela teria sido abusada. Ela conta, minha gente, que namorava um dos funcionários do P. Diddy. E um dia ele chegou pra ela, o namorado dela, falou: "Oi, amor, tudo bem? Hello, nós iremos numa festa do patrão, P. Diddy. Ele quer você, ele quer ver você na festa, porque diz que você é bonita, beautiful. Vamos tuirar comigo." E aí, minha gente, a mulher disse que chegou lá, deram uma bebidinha batizada pra ela, disse que não via mais nada, minha gente. Quando ela acordou, tava o cebozão em cima dela. E o namorado dela estava filmando tudo. Essa denúncia só endossou, minha gente, as tantas outras denúncias que vem aparecendo sobre esse ceboso nojento aí, minha gente. E agora, minha gente, um dos produtores que trabalhavam ao lado dele, que era um dos fiéis escudeiros dele, resolveu falar também no seu canal do YouTube e revelou coisas, minha gente, chocantes, envolvendo seitas, máfias, rituais e umas coisinhas do sebo desse gênero. Ginny Dill diz que participou de diversas dessas festas e o que mais tinham lá eram políticos e também, minha gente, pessoas famosas envolvidas no showbiz, mas era gente famosa mesmo, de cacife alto. Ele afirma que as freak-offs, minha gente, eram festas de rituais, de manipulação e de fidelidade. Porque lá só participavam membros de uma seita maligna, minha gente, que controlava o mundo. E que pra estar lá dentro, as pessoas tinham que se submeter a tudo e a diversas situações. E que todas as festas eram filmadas por pedir, minha gente. Porque caso alguém desse com a língua nos dentes das coisas que eles faziam nessa tal seita aí, minha gente, eles expunham todas as imagens. Então as pessoas ficavam com o negócio trancado, minha gente. Esse cara disse que a família toda do Sean Combs é envolvida com os Illuminates, que são as famílias mais poderosas do mundo e que de certa forma tentam comandar as coisas que acontecem aqui. Ele conta, minha gente, que a simbologia dessa seita está presente em diversas partes, principalmente com os famosos que participavam de tudo isso, como por exemplo Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, que sempre tiravam foto assim, ó. Inclusive o Puff Daddy também, o cebozão, minha gente. E ele também falou que basta vocês
pesquisarem pelo filho do Sean Combs, do P. Diddy, o King Combs. King Combs, certa vez, foi flagrado andando na rua com uma calça com a estampa dos Illuminatis, minha gente. E aquilo ficou tudo muito estranho, soando como uma coisa estranha, né? Ele conta, minha gente, que na época dele, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa Michelle frequentavam as festinhas. Minha gente, todo mundo falava que a Michelle era homem, que ela tinha um pingolinho, que já viram o pingolinho dela chacoalhando lá. Coisa aí mostrando que, cara, ela tem peru mesmo. Eu vi uma foto das costas dela gigantesca, parecia coxa, homem. Mas e aí, saiu um vídeo dela dançando e tem um negócio balançando assim, tipo, que parece uma roupa mesmo. Depois levaram pro assunto de que Sasha e Malia, as filhas do Barack Obama, não tem nenhuma foto da Michelle Obama grávida das duas meninas. E aí levantaram um casal negro, que realmente parece as duas meninas, e dizendo que esse aqui é o verdadeiro casal pai de Sasha e Malia. Eu acho que isso é tudo teoria da conspiração, que ela é homem, gente. Ela é mulher mesmo. Mas agora falando, será que ela era safadona também? Que Obama levava a mulher dele e a mulher dele ficava deitada lá na mesa, cheia de comida em cima, e os homens ficavam... Ai, Michelle, eu quero comer o salaminho que tá em cima da tua barriguinha. Será, minha gente? Fato é, minha gente, que tem algumas evidências de que o P. Diddy e o Barack Obama eram sim amigos. John Legend e a sua esposa, Chrissy Teigen, que é uma apresentadora de televisão, deixaram uma vez o mundo com a pulguinha atrás da orelha depois de uma entrevista. O John, minha gente, é muito amigo do Obama e da Michelle. Os dois casais são muito amigos. E um dia um repórter fez uma pergunta pro casal durante uma entrevista, perguntando onde era o lugar mais louco que eles já tinham ganhado. E a mulher dele respondeu, lá na parada do Obama. O marido dela ficou meio sem graça, assim, do cara, o que é parada do Obama? Quer dizer então que vocês já enganharam lá na Casa Branca? E a mulher falou, não, enganhamos na Free Coffee, na festinha do P. Diddy. E dessa vez a festa tinha sido organizada e oferecida ao presidente Obama. Pick it out, read it, and answer. Public place, you did it. Is this the best or the worst? What do you do? The best. Okay, the best. Probably the Obama thing. Not the White House. It was not at the White House. 100% not at the White House. He was not elected. Tempos depois, minha gente, o P. Diddy estava fazendo uma reportagem em nome da MTV, entrevistando algumas personalidades. E ele entrevistou o Obama numa festa chapadão. E o Obama disse claramente na entrevista que amava o P. Diddy e todas as suas festanças. Quer dizer que o Obama, minha gente, se lambuzava nas festanças. Será que o Obama também era usado, minha gente? Será que ele afogava o ganso, molhava o biscoito, minha gente? E a rosca ele queimava na festa também? Vai saber, né? Inclusive, minha gente, antes da eleição de Barack Obama para presidente dos Estados Unidos, ele era senador. E um dia, o Diddy postou no Twitter dizendo que tinha certeza que aquela eleição era dele e que ele já tinha vencido. Muita gente falava que ele tinha um poder muito grande de influência e manipulação e que ele sabia de tudo, tudo através dessa tal seita da qual eles frequentavam. Minha gente, ainda tô pensando na Michelão Obama. Ela andando com os mamá balangando lá no meio do povo, minha gente. Com o suposto pipi dela chacoalhando. Deixa pra lá, né? Em abril de 2020, Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos e agora tá tentando ser presidente, minha gente, ela fez uma declaração no Twitter agradecendo publicamente ao P. Diddy pela reuniãozinha que ele teria organizado para tratar de problemas relacionados à saúde da comunidade e também de desigualdade racial. Dizem, minha gente, que a Kamala também é amiga de longa data dele e que já frequentou as suas festinhas. E apesar, minha gente, dele ter fortes ligações com o campo progressista da coisa e fazer diversas doações para campanhas de políticos de esquerda no mundo inteirinho, porque ele faz essas doações desde o ano de 1996, ele também já teve um encontro, minha gente, com o Donald Trump e os dois têm várias fotos juntos. Lembrando, minha gente, que os políticos progressistas que agora estão dizendo que tem alguma relação com o P. Diddy, também muitos deles saíram na lista do Epstein. Vocês lembram daquele bilionário, né? Aquele bilionário megalomaníaco que tinha uma ilha que levava as criancinhas para fazer exploração, aquele velho ceboso que finou em 2019? Vocês lembram disso, né? Muitos desses políticos aí também estavam envolvidos naquele outro creme gigantesco lá, aquele outro cebão gigante.
Minha gente, agora vamos voltar para a parte que interessa, minha gente. Os famosos e os seus envolvimentos com o P. Diddy. Ontem eu soltei a lista de alguns famosos e falei, por exemplo, do Jay-Z e da Beyoncé, minha gente. E depois que o nome deles foi veiculado em todas essas denúncias, eles estão perdendo milhões de seguidores todos os dias porque resolveram ficar, ó, de boquinha fechada e não falaram nada do P. Diddy até agora. Porque quem tem, ó, tem medo, né, minha gente? Tão trancado. Mas hoje eu vou falar de novos fatos e novas pessoas envolvidas, minha gente. Tem até brasileira no meio. Minha gente, agora eu vou falar da cantora Mariah Carey. A Mariah Carey, pra quem não sabe, foi casada com um cara muito cebosão que hoje é marido da Thalia. Tommy Mottola, ele é um dos maiores produtores de música do mundo e ele tá ali pau a pau com o P. Diddy em poder e em persuasão, minha gente. Ele consegue tudo que ele quer do showbiz. A Mariah teve um casamento muito perturbado com ele. Os dois ficaram juntos de 1993 até 1998, minha gente. E depois diz que a vida dela virou um verdadeiro inferno. Quando os dois se separaram, minha gente, o Tom, junto com o P. Diddy, começaram a querer destruir a vida da Mariah, queimando ela em todo o mercado. E tudo isso, minha gente, um tempo depois, veio a ser revelado pelo próprio Michael Jackson. O Michael começou a chamar, minha gente, o Tommy, o ex-marido da Mariah Carey, de demônio na terra. E falou que ele estava fazendo tudo isso porque ela sabia de coisas erradas que ele tinha feito, de festinha cebosa que ele tinha ido, minha gente. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so bad I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And Tommy Mottola is a devil. E a Mariah Carey disse há muitos anos atrás que um dia foi nessa tal dessa Freak Love, foi nessa tal dessa Freak Off, e por conta dessa festa ela quis o divórcio porque ela viu coisas absurdas lá dentro, minha gente. Fato é que tanto o ex-marido dela como o P. Diddy tentaram queimar ela no mercado durante anos e realmente transformaram a vida da cantora nessa época num verdadeiro inferno, minha gente. E vocês viram que mais uma vez o Michael Jackson está envolvido nessa história, minha gente. Isso ainda dá mais chance à teoria de que o P. Diddy pode estar envolvido com o sumiço do Michael, com o apagão que deram no Michael. Não parece não, minha gente? Minha gente, eu ficava vendo aquele velho feio com a Thalia, falava, como uma mulher bonita dessa que é um velho ceboso feio desse. Agora eu entendi, velho é poderoso. A Mariah também é gatona demais pra esse velho ceboso aí. Mas o velho é poderoso, minha gente. O velho é da seita. O velho é de toda essa cebosidade aí, minha gente. Vocês imaginam, gente? Será que a Thalia tá indo? Será que a Thalia... Minha gente, agora eu tô pensando. Será que a Thalia também virou marmitex nas festinhas do branco? Lá nas festinhas brancas do P. Diddy? Será, minha gente? Esses dias, Thalia saiu louca do hospital, minha gente, doente, né? Fiz até um vídeo lá na outra rede social lá falando disso, que ela saiu do hospital de cadeira de roda, ninguém sabia o que ela tinha, que tava com dores horríveis. Será, minha gente, que o P. Diddy deixou de cadeira de roda na festa dele? Acho que não, né? Mas, minha gente, a Mariah só conseguiu dar a volta por cima na carreira anos depois. E até hoje, ela evita falar no nome tanto do ex quanto do P. Diddy. Dizem que ela tem medo, que ela é super medrosa, amedrontada com medo de vazar alguma coisa. Minha gente, quem há muito tempo já tenta denunciar o P. Diddy é o rapper Eminem. Só que a voz dele, minha gente, ecoava sozinho no universo, porque ninguém botava fé e ninguém conseguia acreditar em nada do que ele falava. Até que agora essas denúncias ganharam força. Em julho deste ano, o Eminem criou uma nova música chamada Fuel. Minha pronúncia é maravilhosa, né, minha gente? Minha pronúncia é maravilhosa, mas vocês entenderam o nome da música, né? Em algumas partes da música, traduzindo para o português, diz o seguinte: abre aspas, sou como um ex-tu. Você já sabe o que? Tenho um monte de B.O.s. Descanse em paz, Big e Peck. E ele fez essa música, minha gente, descrevendo quem era o cebozão do Puff Daddy, do P. Diddy. Mas aí você pergunta o que tem a ver o tio Peck com o Big, minha gente, nessa história toda.
O Tupac, minha gente, ele foi assassinado no ano de 1996 lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E o principal acusado pela morte dele, Dwayne Keith, disse, minha gente, ao jornal The Sun que ele foi pago pelo P. Diddy para pagar o Tupac por $1 milhão na época, minha gente. Fato muito esquisito. E dizem que no processo ele mencionou o nome do P. Diddy 77 vezes. E até hoje essa história corre e até hoje não tinha respingado nada no Diddy. E minha gente, o Tupac era muito amigo do The Notorious Big, um outro rapper, minha gente. Só que depois os dois viraram arqui-inimigos. Mas o fato estranho é que poucos meses após o assassinato do Tupac, o Big também foi apagado, minha gente, por circunstâncias estranhíssimas. E dizem que ele era testemunha do que tinha acontecido com o Tupac. E que ele sabia que o Diddy estava envolvido. Minha gente, isso é coisa pesada, mesmo, coisa pesadíssima. E a gente, vocês sabem quem também já perambulou pelas festinhas brancas lá do Puff Daddy? Anitta, MC Michael Jackson. A Anitta, minha gente, no ano de 2020 participou de uma live junto com o P. Diddy. E os dois começaram a bater mó papão na live. E ele, em determinado ponto, falou pra ela: não vejo a hora de passar por tudo isso, porque tava na pandemia, né? Pra gente poder se encontrar e dançar de novo. E a Anitta disse: nossa, P. Diddy, nas suas últimas festas eu estava muito louca. Nem lembro do que aconteceu lá. E ele falou: Anitta, o que acontece nas festas do Diddy fica nas festas do Diddy e não pode ser comentado. But it's good to see you be doing healthy. I can't wait till this is over and me and you can dance in person. Yes. The last party I was fucked up. Last time I was not. Yeah. We not going. What happens at a Diddy party stays at a Diddy party. We got that. Anitta também saiu de cadeira de rodas tempo atrás, man. Foi pro hospital. Anitta disse que saiu até assada lá da festa do Daddy. Imagina o que não fizeram com a Anittona lá, minha gente. Eu acho que a única pessoa que tá com inveja dessas festas todas aí, que não foi convidada nunca pra ir nessa festa do sebo, é o André Surak, né? Porque acho que o André Surak, minha gente, faz inveja pro Puff Daddy, né? Acho que o André Surak, eu acho que se ela fosse nessa festa, ela ia causar tanto, mas ela ia causar tanto que ia virar a rainha da festa. Mas é lógico que a rainha do sebo brasileira tinha que estar envolvida em toda essa safadeza, né, minha gente? Porque ela ama uma saliência. Hello, Derry, eu sou o MC Michael Jackson, MC Anitta. Eu corri na sua festa, afogar muito ganso. Eu amo molhar o biscoito várias e várias vezes. Me leva, Puff Daddy. E aí ele levou pra ela: Anittona, eu irei usar você de marmitex. Imagina a cena, minha gente. Imagina a cena. Anitta é outra também que tá, ó, quietinha, minha gente. Quietinha, não fala nada a respeito do assunto hoje. Minha gente, mas agora eu fico pensando, né? Se tudo isso que a promotoria tá falando que acontecia nas festas, sabe, minha gente? Envolvimento de tráfico humano, criança, umas coisas cebosas, nojentas, tudo quanto é tipo de droga, minha gente. E a Anitta se prestava um papel desse? Terrível isso, hein? Será que ela sabia de tudo mesmo frequentando as festas? Vai saber, né? O produtor musical Tom Sup falou, minha gente, que as festas eram divididas em níveis de acesso e que nem todo mundo tinha acesso ao santuário. Diz que a festa, minha gente, começava com o público geral, no saguão da casa, na piscina, e depois ela ia sendo fechada por cômodos. E quem tinha o acesso privê, o acesso premium, entrava em uns túneis subterrâneos por baixo da casa até chegar no santuário. E diz que lá no santuário era onde acontecia tudo, minha gente. Os enhanhamentos perversos, sabe? Onde o povo, minha gente, ficava com todo mundo, que lá dentro diz que já tinha que entrar pelado lá dentro, sabe? Ninguém podia entrar de roupa lá. Tudo com os mochiba balangando lá, minha gente. E diz que lá todo mundo pegava todo mundo, sabe? Era que nem cachorro no cio. As mulheres levantavam o rabinho que nem cadela no cio, os homens vinham cheirando, mas era homem que pegava outro homem também, mulher que pegava outra mulher, e depois todos se pegavam junto, homem com mulher, que era grupo de 5, de 6, de 10, um lambendo o outro, um puxando, um apertando a giromba do outro, um buzinando a bunda do outro, um segurando a peitola. Era aquela coisa cebosa, gente, sabe? Puro creme do sebo duplicado em 10 vezes, gente, em 10 vezes.
E ele disse que nesse santuário, minha gente, a festa era sempre dedicada para alguma personalidade, como um político ou como um famoso que estava em ascensão. Imagina a situação, minha gente. Diz que eleições foram decididas dentro desse santuário. Que sebo, minha gente, que nojo. Minha gente, outro nome famoso que foi envolvido nessa polêmica é do ator Cuba Gooding Jr. O produtor Lil Rod contou que em 2023 o P. Diddy combinou um encontro entre os dois. Ele disse que iria apresentá-lo para Cuba para que eles pudessem fazer futuros trabalhos. Aí ele disse que o P. Diddy foi levar ele no iate, ele achou estranho. Chegou no iate, o Cuba Gooding Jr. falou para ele: Hello! Nossa! Tu ser beautiful! Bonitão! Eu estar louco pra te conhecer! E aí disse que o P. Diddy deu uma cachaça pra ele no negócio lá, uma bebida, né, gente? Ele falou que logo ele já tava assim. Pagou. Quando ele acordou, minha gente, disse que tava o Cuba Gooding Jr. fazendo canguru perneta em cima dele. Olha que dó do cara. E ele fez essa denúncia formalmente pra justiça, minha gente. Só que aí o Cuba resolveu fazer um acordo com ele, minha gente. Um acordo financeiro para que ele encerrasse o processo. E ficou bem quietinho, minha gente. Que ceboso esse ator também, né? Quem também tá atolado até o pescoço, minha gente, é Yung Miami, que foi ex-namorada do rapper, minha gente. Ela foi acusada de ser uma das anfitriãs da festa, de receber o público. E pelo que o próprio produtor Lil Rod contou, ela recebia um salário como profissional do amor e do nhanhamento para afogar o ganso com todas as pessoas que iam nessa festa. Ele usava a própria namorada de isca, minha gente, para atrair as pessoas. E disse que ela já ficava no santuário andando com tudo balangando. Oi, tu querer minha manduba? É grátis, free, manduba free. Pra todo mundo lá na festa, minha gente. Como que uma pessoa, minha gente, consegue se humilhar tanto, se rebaixar tanto na vida a ponto de ganhar dinheiro pra ficar fazendo isso numa festa totalmente satânica? Eu não consigo entender, minha gente. Ela também foi acusada de ter fretado um avião cheio de droga pra festinha dele, minha gente. Que diz que essas festas brancas duravam vários dias, não era um dia só não, minha gente. Já chegou a durar quase 8 dias, uma das festas mais potentes que teve lá. E também dizem, minha gente, que uma outra estrela também foi uma das vítimas dele. Tô falando de J.Lo. Jennifer Lopez namorou com P. Diddy de 1999 até 2001. Minha gente, tem um episódio em 99 que os dois estavam numa boate e teve um tiroteio. E os dois saíram fugidos de lá. E aí acabaram achando uma arma dentro do carro do Diddy, minha gente. E como sempre o processo foi abafado, acabou não dando em nada. Só que logo os dois terminaram. E existem rumores contados pelos tabloides americanos, pelo site TMZ, que, minha gente, ela é constantemente ameaçada a nunca falar nada do que ela via lá dentro da casa, porque também tem vídeos dela de enganamento nessas festas, e que também ela estaria com o negócio trancado, porque ele ameaça ela já há muitos anos. Minha gente, muitas dessas histórias, embora estejam contadas todas em jornais, tabloides, revistas e portais conceituados e famosos dos Estados Unidos, não foram confirmadas. O que de fato pesa sobre ele é as acusações, minha gente, dos tráficos sexuais e das drogas que acontecia nas festas dele. Mas a parte de todos os famosos e políticos, por enquanto estão abafando, minha gente. Não foi ventilado nenhum nome oficialmente. Mas extraoficial, nos jornais, tabloides e revistas, já constam tudo isso. E eu acredito que realmente isso seja só a ponta do iceberg e que o P. Diddy realmente está representando algo muito maior e pessoas muito grandes, minha gente. E foi usado apenas como boi de piranha, como isca. E se, minha gente, ele for apagado na prisão, a gente vai ter certeza disso aí. Hoje ele tá preso, minha gente, na prisão federal do Brooklyn, considerado o inferno na terra. Diz que é uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos. E ele já tentou entrar com 2 habeas corpus que foram negados. E agora ele diz que está preparado para o julgamento, minha gente. E ele mesmo pediu antecipação. Ele diz que é inocente e que vai provar tudo. O tinhosão tá lá na cadeia dos tinhosos do inferno na terra. Tá no lugar certinho, certinho. Bom, minha gente, fiz toda essa pesquisa desse caso para vocês aqui. Você podia me retribuir com um likezão, não é verdade? E pra amanhã, minha gente, não sei não, mas eu tô achando que eu vou falar do sebo das Paquitas, minha gente. Tudo que não foi contado no documentário,
e umas coisas bem grossas que estão acontecendo nesse universo, ou melhor, que aconteceram nesse universo da Xuca no passado. Se vocês querem ver esse vídeo, deixe nos comentários, minha gente. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sabe? Pela sua companhia, minha gente, pela sua visualização, pela sua curtida. Eu amo tanto vocês que vocês não têm noção. Às vezes o povo fica bravo que eu fico cobrando, mas eu não tô cobrando de quem tá aqui todos os dias. Eu cobro daqueles que me abandonaram, que não ligam pra mim. Agora vocês não, vocês estão aqui diariamente, eu amo vocês muito, mas muito, que vocês não têm nem noção disso. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma noite incrível e maravilhosa na presença do Espírito Santo. O meu beijo pra todos e até amanhã, às 19 horas, nesse canalzão que te ama.